E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Ken da Barbie. Muito bem-vindos! É sempre um prazer enorme estar na companhia de vocês, mais uma vez graças ao trabalho dos nossos produtores e diretores Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, dos estúdios Labituca. Você pode encontrá-los no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Pode entrar em contato com eles através da @Labituca Studio, LABTUCA Studio, tudo junto. E você pode acessá-los para falar sobre solução de podcasts, para fazer gravação remoto, bandas, sons, estúdio, afins. O que você quiser, fala com os meninos que eles sabem. Pode mandar também um e-mail para eles. E eu me chamo Fernando Junta, mas você pode me chamar como quiser, contanto que você me chame no Pirata. @Nó Cego Podcast, tudo junto e sem acento no O. E você pode chamar também através do e-mail nocegopodcast@gmail.com. Oi, Fernando! Hoje também nós temos aquela convidada com um sotaquezinho delicioso do interior de São Paulo. É um mega de um mulherão, com 2 metros e lá vai fumaça. Ela é toda barbizinha, Briana Nasky! É isso mesmo, Ah! estamos recebendo agora conosco na mesa a youtuber, empreendedora, que discute os assuntos complexos como gênero, sexualidade e saúde mental no seu canal do YouTube e também joga gamers. Uma salva de palmas para ela, Briana Nasky, seja muito bem-vinda. Ai, caramba! Oiê, prazer, meu nome é Briana Nasky, muito grata pelo convite de estar conversando aqui com vocês hoje e tô pronta para compartilhar a minha jornada e tudo que eu aprendi no decorrer desses anos. Seja muito bem-vinda, Briana, muito obrigado mesmo. Obrigado por ter recebido Só coraçãozinho pulando aqui, ó. Muito obrigado por ter recebido por ter aceito o nosso convite, né, para conversar sobre isso. E o que é isso, né? A gente se propôs a colocar esse mês inteiro de junho como um mês de orgulho e trazer convidados, tá, do meio LGBTQIA+, para justamente continuar e dar local de fala e divulgar e conversar com essas pessoas, com esses dois nós cegos que nós somos aqui. Uhum. Então nós temos o maior prazer de recebê-la. E agora a gente queria bater um papo junto com você. Eu queria começar, assim, já falamos, né, sobre você ser youtuber, empreendedora, gamer, e tem um trabalho de divulgação também sobre essas questões de saúde mental e da comunidade LGBTQIA+. Eu queria que você desse um panorama geral sobre o seu trabalho, o que você faz, para depois a gente já começar a entrar na sua história. Claro, eu comecei a fazer produção de conteúdo online lá em 2011 com o meu canal no YouTube. A princípio era apenas uma forma de eu conseguir me expressar e ter amigos na internet, porque eu moro no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Tatuí. E naquela época não tinha muitas pessoas que eram assim, né, queer, toda diferentona como eu. E eu sentia a necessidade de me conectar com pessoas que entendiam a minha realidade, entendiam os questionamentos que eu estava passando. Então eu comecei a produzir vídeos conversando sobre tópicos que eu achava muito importante, eu não via sendo discutido em lugar nenhum, e também um processo de me descobrir. Eu, quando comecei a fazer os meus vídeos, eu ainda me entendia enquanto um garoto gay. E através desses 10 anos dentro do YouTube, eu descobri a mim mesma e eu também ajudei outras milhares de pessoas a descobrirem a sua real identidade. Então, desde então, eu venho fazendo palestras, cursos, conversando até mesmo dentro do YouTube sobre a importância da gente conversar sobre a vivência trans dentro do Brasil. O que significa ser não binário dentro do nosso país. Até mesmo ano passado eu tive o privilégio de, juntamente com o YouTube, viajar para Los Angeles, Zurique e Japão, falando sobre como que é o meu trabalho dentro do YouTube enquanto uma pessoa não binária. Então foi muito legal mesmo e eu espero que essa conversa que eu tive com eles
possa pavimentar um caminho para outras pessoas trans também terem essa oportunidade. Nossa, sensacional, gente. Então vocês estão vendo, ouvintes, que não é qualquer pessoa que nós trouxemos para conversar conosco, né, gente? Tá, a gente tá, ó, estamos ficando muito bom, cara. Estamos ficando muito bom. Olha os convidados, olha o nível dos convidados. Eu tô falando, cara, nessa quarentena aqui, pra fazer a gravação com o pessoal durante esse mês, eu tenho até o vestido terno que eu não tava usando fazia um bom tempo já, cara. Ai, cara. Mas, Briana, vamos lá. Você comentou sobre ser trans, né? E o que é ser não Uhum. binário pela plataforma do YouTube e através dessa comunicação que você abriu com o mundo e o mundo com você, você acabou se descobrindo. Você pode dar um panorama geral sobre o que é ser trans e o que é não binário? Assim, é certo falar que trans é não se identificar apenas com o gênero imposto ao nascimento e não binário é quem não se identifica com o binário homem/mulher? Trans é exatamente isso. Não se identificar com aquele gênero que foi te dado no momento que você nasceu. Porque você não tem nem a possibilidade de conseguir desenvolver a sua psique e a sua mente, e você já recebe um carimbo de quem você é nas suas costas, através de um olhar rápido no seu corpo. E hoje em dia, através da ciência e do estudo, a gente entende que corporalidade não necessariamente dita gênero. E as Sim. coisas nem sempre estão alinhadas. Então, pode ser uma pessoa trans e querer fazer a redesignação, no caso, poderia ser uma mulher ter uma vagina ou não. E tá tudo Uhum. bem. Então, trans é uma pessoa que não se identifica com aquele gênero dado no momento que ela nasceu. Já não Perfeito. binário, dizer que é quem não se identifica com o binário homem e mulher seria uma resposta quase assim, meio errada, porque é não se identificar necessariamente apenas com o binário de gênero, pois o não binário é você sair das definições padrões de homem e mulher. Então a gente tem pessoas não binárias que se identificam parcialmente com os gêneros binários, ou então que eles se identificam com um gênero completamente novo. São pessoas, é basicamente uma comunidade que viveu mais de 2.000 anos dentro de um regime imposto de gênero binário, que estão descobrindo que elas têm a possibilidade de ter a sua existência, quem elas são nas suas próprias mãos. Então elas estão descobrindo formas novas de identificar quem verdadeiramente elas são. Isso não significa que é algo completamente novo. Afinal, a identidade não binária está aí desde o tempo da Mesopotâmia, Antigo Egito e no decorrer de toda a história. O problema é que com a Revolução Cristã, a gente teve a completa apagamento e abolição de qualquer existência que não desse respaldo ao discurso cristão para manter o poder dentro da sociedade. Então a gente está retomando esse poder nas nossas mãos e dando a definição que nós acreditamos ser correto para as nossas próprias vidas. Então, ser não binário é você ir além do que apenas homem e mulher. Entendi. Então é você, na verdade, com o perdão do trocadilho, é transcender, né? Justamente Exatamente. Cara. Não, mas Você não, porque... Rapaz, a gente tem uma convidada top luxo e você me dá uma dessa? Não, mas é porque... É exatamente isso, o próprio termo transgênero, né? Quando o termo transgênero chegou, ele veio como uma forma da própria comunidade rebater o termo transexual, que foi imposto através da medicina. Pois quando começou a se identificar essas pessoas que são transgêneras, que queriam transicionar para o gênero binário, né? Que tudo começou a partir das pessoas binárias, né? Homens e mulheres trans. A medicina ela definiu isso como transexual, a necessidade de viver através do sexo oposto. Só que lá, mais ou menos em 1945, a gente teve uma movimentação muito grande das próprias pessoas trans se reivindicando de que a problemática não é necessariamente o corpo, mas é uma questão de gênero, pois nem toda pessoa trans quer fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica ou hormonal. Então, por isso o trans e o gênero é transcender o gênero que lhe foi imposto ao nascimento. Toma, pirata, vai! Toma, desatento! Eu vou continuar aqui só aprendendo, cara. Na verdade, é isso que eu tenho feito desde... Já faz um tempinho já, que até o que eu falei. A Briana é uma das pessoas com que eu comecei a aprender o que era a pessoa trans.
com toda a vida. Todos os vídeos dela, eu sempre assisti dela, da Mandy. São pessoas que, quando eu estava começando a entender, a me desconstruir, eu fui atrás dos vídeos delas e aprendi um pouco mais. Ainda estou aprendendo, claro. Mas é bacana isso, porque o processo de desconstrução, e aí fazendo um paralelo com a temática que vem sempre como pano de fundo do nosso podcast, que vem a desconstrução e o processo de autodesenvolvimento e autodescoberta de cada um de nós, é justamente é curioso, né? É um movimento nós, dos homens, para tentar quebrar e transcender certos estigmas e padrões sociais que eram esperados de nós e que nós vimos que são, além de danosos para nós, para a sociedade também. Que além de nos matar, tá matando gente pra caramba também por aí, né? E é curioso, porque justamente, né, falando de um dos nossos primeiros programas, né, você primeiro tem uma libertação, uma liberdade e uma definição do gênero da população que é oprimida. Então, por exemplo, você não tinha um conceito de heterossexualidade, era só sexualidade. Quando surgiu a homossexualidade, que foi necessário você definir a heterossexualidade. A mesma coisa com o movimento feminista. Teve que surgir o movimento feminista justamente para sair daquela dinâmica social que havia sido imposta antes. E é muito bacana, porque a gente até falou no programa anterior, junto com o Fernando Arazão, que quanto mais letras são incluídas dentro do LGBTQIA+, mais a gente começa a entender e conhecer as pessoas que nos cercam, né, cara? E a gente permite que essas pessoas existam também. Sim. Que é uma coisa que não tem sido feita. Agora você tocou num ponto interessantíssimo que estava lá pro fim da pauta e eu vou até já puxar agora com a sua história e infância. Quando você fala sobre transexualidade, teve inclusive foi classificado como CID, né? E a questão da disforia de gênero, né? Então era classificado como doença, era categorizado como doença mesmo, né? Sim, ela estava na categoria de doenças mentais, né, como um desvio da mente. A gente ainda está dentro do CID, mas não dessa categoria tão problemática, porque existem diversos países onde as pessoas trans só conseguem a ajuda do Estado para sua transição por causa da definição da OMS enquanto uma necessidade médica de tratamento. Entendi. Então, vem como um acolhimento psicológico o tratamento da pessoa trans. Porque se retirasse completamente da OMS, a gente ainda tem muitos países que iriam usar isso de respaldo para se negar ao tratamento digno da transição de pessoas trans, que já é tão difícil de conseguir acesso a isso. Perfeitamente. Nossa, você definiu perfeito. A gente até trouxe no primeiro episódio desse mês justamente falando sobre isso, né, cara? Um mapa no mundo onde, por exemplo, onde principalmente as pautas LGBTQIA+, que a gente consegue discutir aqui, lá são tratadas como de forma criminalizada, tá? Sim, isso dentro da própria isso dentro da própria ONU, inclusive. Não é país que está fora de certos acordos e, enfim, normas internacionais. Dentro da própria ONU ainda tem país assim. Então é bem complicado. E aí, com relação à sua história, falando sobre a sua infância, como é que foi encarar esse crescimento, esse desenvolvimento? Como você comentou agora que os padrões de masculinidade e feminilidade, e até mesmo os heteronormativos, foram algo que você entrou em contato quando já veio desde crescendo, né? Mas não vinha dessa forma tão esclarecida que você tem hoje, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Na minha infância a gente não tinha Pablo Vittar, Gloria Groove, a gente não tinha essas referências de quebra de estereótipos completas, que são, por exemplo, as pessoas drags, né? Que é aquela, literalmente, o brincar do gênero, brincar com a possibilidade de você usar os estereótipos, manipular eles para construir uma nova persona. Eu percebo que hoje, né, as crianças, os adolescentes, eles estão tendo um privilégio incrível por ter tantos artistas trans, homossexuais, que estão trabalhando para desconstrução de gênero dentro da nossa sociedade. Eu crescendo não tinha isso não, né? A gente tinha a Vera Verão, a gente teve a Lacraia, mas ainda assim eram figuras um tanto quanto estereotipadas, que era muito difícil da gente necessariamente conseguir criar aquela relação de identificação. Perfeito. Então, eu basicamente cresci sem uma referência para quem eu era. E tudo para mim, quando no início da minha infância, o que era mais óbvio era o interesse por homens também.
Então, aquilo foi onde despertou os questionamentos dentro de mim. E eu tive durante um longo período uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Porque por mais que eu não tivesse pais ultraconservadores e fazendo discursos problemáticos o tempo todo, eu coloquei um peso enorme na minha própria vida, achando que eu era uma decepção para Deus, sabe? Que eu tava fazendo algo errado. Mas refletindo sobre a minha infância, eu percebo que desde pequena, a minha personalidade de ficar questionando as coisas e arrumar treta sempre existiu, porque eu sempre gostei de quebrar a expectativa, sabe? De Sim. brigar porque eu queria brincar com uma boneca, ou brigar porque na festa junina eu queria o chapéu com trança e não queria fazer bigode, e assim por diante. Então eu percebo que essa necessidade de me expressar de forma diferente daquela que estava sendo exposta a mim já existia desde sempre. Mas eu tive o privilégio de ter uma mãe muito incrível, porque quando eu tinha 14 anos, eu me assumi pra ela enquanto um garotinho gay, porque eu já tava lidando com depressão profunda desde os 9, e tava Caramba. muito difícil de lidar com tudo isso. E as minhas depressões, elas envolviam também muito o me machucar, sabe? O deixar de existir. Então foi quase como preciso de colocar isso pra fora porque já tá grande demais aqui dentro. Então ela me acolheu, consegui lidar com tudo isso. E no momento que eu percebi que essa questão da orientação sexual, basicamente, a possibilidade de ficar com quem eu quisesse estava resolvida, eu entendi que aquele desconforto que eu sentia comigo mesma era algo muito mais profundo. Era a minha identidade, era quem eu era. E foi quando eu tava conversando com uma amiga, um dia, acho que lá pelos meus 16, 17 anos, comentando com ela sobre essa questão de não me sentir pertencente a lugar nenhum, de não ter uma tribo, de não ter uma identificação, de não ter lugar nenhum. Que ela falou, amiga, você é genderqueer. E aí, tipo, a princípio eu fiquei tipo, meu Deus, que merda é essa? Genderqueer nunca ouvi falar. Exatamente, tipo, o que é isso? Eu compro na padaria? Nunca tinha ouvido Muita falar. gente até hoje nunca ouviu falar. Pois é, mas hoje em dia a gente tem, assim, tá sendo muito amplamente discutido sobre isso. A gente teve no Faustão, sabe, no Faustão não, aquele especial de domingo da Globo, aquela reportagem, sabe aquele jornal que tem... Foi. Fantástico. A gente teve pessoas, né? a gente teve pessoas não binárias no Fantástico e tantas outras coisas, sabe? Essa discussão sobre queer e sobre ser além de homem e mulher. A gente tem artistas incríveis aí que brincam com essa fluidez de gênero. Mano, não existia nada disso. Aí eu comecei a pesquisar horrores sobre genderqueer e pelo privilégio de saber inglês já naquela época, eu consegui ter todo acesso a materiais que não existiam em português. Eu lembro muito bem que quando eu digitei, tipo, não binário em português, não teve resposta no Google alguma. E aí, pesquisando em O Google inglês... devia estar achando que você... Desculpa. Não fazia sentido, o que você tá fazendo pesquisando em português? Tipo, Aí você tá querendo falar de programação, né, cara? Tipo, 00101, e aí eu pesquisei em inglês e eu consegui ter acesso a todas essas declarações de tantas pessoas incríveis não binárias falando sobre a sua vivência, falando sobre outras possibilidades de existir. E aquilo foi uma identificação imediata. Aquele tipo de referência que eu nunca tive na minha infância e adolescência, eu finalmente tinha encontrado. Eu encontrei um nome que me definia. Mas essa é a loucura, porque me define e ao mesmo tempo não me define. Pois ser não binário é você ir além de homem e mulher. Não necessariamente uma caixa que te molda especificamente de forma X ou Y. Então eu sempre permiti com que esse termo fosse apenas uma forma de explicar que eu sou eu mesma. E quem eu vou ser amanhã, eu vou descobrir amanhã. Entende? Perfeito. E aí eu falei, mano, eu preciso de compartilhar isso pra todo mundo. Que foi quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube comentando sobre o assunto. Entendi. Olha que bacana. Então, assim, a gente pegou aqui, né? É claro que pela seleção que nós fazemos de entrevistados, isso acaba sendo uma constante em ambos. Mas o Fernando também passou por esse processo e ele também se tornou uma referência e também se tornou um comunicador. E aí você também, e através do seu processo de descobrimento, você trouxe justamente essa necessidade de espalhar para o mundo e entrar nessa conversa aí como protagonista mesmo.
e hoje ainda continua no seu processo de descobrimento enquanto ajuda os outros também, né? Muito bacana Com isso, cara. certeza, com Muito bacana. certeza. Isso, E é impressionante também uma coisa que não passa na cabeça da maioria de nós héteros, né? É esse lance de se machucar, de pensar em não existir. No caso da Briana, que falou que a família dela não era conservadora e tudo mais, mas muitos que têm família conservadora não são acolhidos nem pela própria família. Então, tipo, quando a gente sempre fala, vamos ter empatia, então vamos pensar nesse ponto também, né? Tipo, cara, você já pensou em tirar a sua própria vida por causa disso? Tipo, o quanto sim. isso é pesado, o quanto isso é Então. forte? E o que o Pirata acho que está querendo também não querendo colocar a palavra na nossa boca, mas o que é importante trazer nessa discussão é que, claro, saúde mental é importante a todos e Sim. a questão é, durante o seu processo de amadurecimento sexual e do seu processo de amadurecimento como pessoa, cara, saindo da primeira infância, passando para a segunda e entrando na adolescência, por essa necessidade de sentir uma vergonha ou então um não reconhecimento naquilo que nem você comentou, né? Que você estava triste por desapontar Deus. Assim, ninguém, assim, o hétero não passa por isso por conta do seu. É, Sua a gente já. identidade ou É, orientação exato. sexual, né? Perfeito, Uhum. exatamente. Porque, cara, a gente não teve que assumir hétero, a gente teve que, claro, entrar em conformidade com padrões masculinos e heteronormativos da nossa época, e isso dá uma treta interna em si, só que é totalmente diferente da que você conhece, ainda mais não tendo referências, né, cara, ao longo desse crescimento, né? Uhum. É diferente, por exemplo, eu tive referências que hoje eu posso julgar que foram erradas, mas eu tive. Uhum. Sim, de fato. Mas não me foi privado isso, cara, é surreal. Bom, então já que a gente entrou nessa parte de você começar a se descobrir e já entrou no mundo da internet, como que você lida? Porque a internet não é um local muito amigável, né? Para ninguém. E ela Uhum. reflete comportamentos sociais que nós temos no mundo real, que também não é um local amigável, extremamente hostil para a população trans, né, cara? Como é que foi para você isso? Como é que tem sido para você isso, inclusive? E foi horrível, né? Internet é um Pois local é. horrível, é horrível. Todo dia que eu entro na internet eu falo, por que que eu tô aqui, sabe? Mas eu entendo que eu tô aqui não pelas pessoas que tentam me machucar, mas pelas pessoas que eram assim como eu, que não tinham uma referência e que estavam tão desesperadamente procurando alguém pra dizer pra elas, olha, você é assim e tá tudo bem. Então eu sempre, quando eu vejo as merdas que a internet me traz, eu lembro de eu mesma na minha infância e adolescente, desesperada por uma pessoa Uhum. que hoje em dia eu sou. Eu me tornei a pessoa que eu sempre precisei na minha vida. Então, eu consigo ajudar Que outras animal. Brianas, eu consigo tocar outras vidas que estão aí se desenvolvendo. Eu tenho um monte de mensagem que eu recebo de gente, tipo, com 40 anos ou, tipo, com 11 anos, falando que conseguiram descobrir sua real identidade depois que começaram a acompanhar meu trabalho. E eu nunca acho que, tipo, eu os tornei. Não, eu fui um facilitador de permitir com que eles refletissem de uma outra forma sobre sua própria existência. E eu quero continuar sendo essa ferramenta para essas pessoas, eu quero continuar fazendo esse trabalho. Mas foi muito difícil. No início da internet Sim, não mas tinha ninguém que fazia o que eu fazia. E caramba, eu cara. recebi Que difícil. muito hate. Muito mesmo. Liberaram meu endereço na internet, descobriram que eu morava com a Louco. minha mãe, falaram que iam Doxing queimar assim, tipo, naquela época, assim, já? eu e falavam que iam queimar eu e minha mãe dentro de casa. E durante um tempo eu tive até agorafobia, né? Medo de sair em público, porque eu tinha Uhum. pavor de ser reconhecida e alguém fazer alguma coisa com a minha mãe ou alguém fazer algo comigo. Porque eu era uma pessoa muito tímida e eu comecei a internet como uma forma de começar a trabalhar minha timidez, de conseguir falar em público, de conseguir desenvolver mais a minha narrativa. Em chocar com esse tipo de reação foi muito difícil. Eu cresci na internet. Eu comecei a viver tarde, né? Porque eu passei tão. Ai, minha cachorra aqui, gente. É a Meg, dei Não, oi tudo pra bem. a Meg Fala, quer Maggie. participar Só um do motor aqui. podcast. A Meg participou da minha existência. Ela tá comigo desde os meus
14 anos de idade, e ela viu tudo isso. Então, Ela quer contar a parte também dela, né? ela quer contar a participação que ela teve. Ela viu eu sofrer, gente. Ela viu eu sofrer. Então, eu passei por todos esses processos de me descobrir enquanto pessoa, me descobrir enquanto Briana pela internet. E é muito difícil você ter a sua vida exposta para as pessoas, aberta a julgamento, para qualquer pessoa falar o que quiser, num processo que você nem sabe ainda o caminho correto. Tanto que quando eu finalmente falei sobre a minha identidade no meu canal, eu, antes disso, estudei por 4 anos sobre identidade não binária, o que significa ser não binário, gênero e etc. Porque eu sabia que no momento que eu falasse que era uma pessoa trans e era não binária, ia vir uma enxurrada de questionamentos, de dúvidas, e pessoas tentando me desvalidar, e eu queria estar munida de informações para poder rebater essas afirmações delas. Mas olha que bacana, você se municiando para conseguir rebater essas informações das pessoas, você acabou, claro que por conta da sua ação e do seu trabalho e da sua personalidade, você acabou, na verdade, se armando para conseguir acolher as pessoas que também vinham pedir de você esse tipo de auxílio e ser uma referência melhor. Então, que Uhum. bacana, você não usou simplesmente para uma defesa, mas também para a expansão e melhoria do seu trabalho, cara. Isso é muito difícil. A gente tem Sim. uma dificuldade muito grande, principalmente o Pirata e eu. A gente está ensaiando o podcast faz mais de 2 anos. E, né, cara, e assim, não passa nem de perto, assim. A gente traz sempre para pro nosso cotidiano e para nossas experiências individuais, porque é o que a gente consegue opinar sobre, né? E, E cara, já assim, foi difícil pra gente, tá ligado? né, Vai lá, a vai lá. gente pensou, isso é porque a gente pensou muito pô, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Falar, cara, vamos falar sobre desconstrução, porra, a gente tá nesse processo de desconstrução, aprendendo tudo, vamos falar Uhum. disso. A gente entende? Não, mas e aí? A gente vai estudando, a gente vai falando, a gente vai É. conhecendo E tipo, e estamos dá a cara a aprendendo. tapa, né, cara? E dá a cara a Uhum. tapa, porque a gente, o pirata, cara, só ele sabe o que ele me manda alguns prints só, mas só o que ele passa em certos grupos de WhatsApp aí, só ele sabe, mas de novo, Ah, já até é, parei de é, responder para ter uma saúde mental. Assim, sim, a gente já fica incomodado com um grupo de WhatsApp, imagina a Briana com a caralhada com a de vida. haters. É, É, tipo, cara, o YouTube, cara, você quer terra cara, mais amedrontadora e surreal do que o YouTube, cara. O mundo dos comentários de YouTube só pede pra comentário de portal de notícia grande, cara. É. Mas eu É fiz uma surreal. seleção durante esse processo do YouTube de entender o meu foco do meu trabalho como CIS, sabe? De não Uhum. ficar focando ou respondendo ou perdendo meu tempo. Porque teve um período onde, tipo, eu gastava horas explicando, entregando artigo, Nossa, argumentando com essas pessoas que elas não Jesus. querem te ouvir. Até o momento que eu Não? entendi que eu preciso de conversar com quem quer me ouvir, com quem precisa de me ouvir. E não gastar tempo tentando convencer as pessoas. Porque a gente não convence ninguém. A gente não muda a cabeça de ninguém. A pessoa tem que É estar verdade. disposta a mudar. A pessoa tem que estar disposta a ouvir e aprender. E a maioria dessas pessoas que vêm falar merda ou vêm querer argumentar coisas completamente sem sentidos, eles só estão lá para querer provar o ponto deles. Eles não querem te Uhum. ouvir, eles não querem entender o seu argumento, eles só querem gritar. Então eu parei completamente de lidar com haters de todas as formas possíveis e só lido com eles se alguma forma de conseguir discutir sobre algum tópico que eu acho que é muito importante, sabe? Sim, sim. Não, você tem essa toda é a uma razão. coisa E é isso que eu tô mesmo. aprendendo. Não, é uma Que parada que a é, gente falou aqui no podcast. Pode falar, pode falar. é, não, não adianta discutir com quem não quer aprender, cara. É bem isso que a Briana falou mesmo. Ah, eles só querem discutir para provar o ponto deles e não Sim. importa o que você diga, eu estou certo. Então, meu, Exatamente. eu aprendi isso também agora. Não discuto mais. Ah, que é É. isso que você acha? Beleza, segue a sua vida. Então, o Uhum. que aprende uma pessoa que acha que sabe tudo, né, cara? Nada. Não tá disposto a Né? aprender nada. E, assim, e o processo de transformação e o processo de mudança de pensamento e amadurecimento, é isso que a Briana comentou, cara. É uma jornada e uma intenção totalmente individual, um processo simplesmente seu. E ficar dando voz a isso, então, cansou, né? Aí você realmente resolveu voltar àquilo que para você importava e começou a explodir com os seus jogos, com os seus temas, entrou em temas muito mais difíceis também, falando sobre saúde mental.
Você está fazendo agora também a questão do Futuro Trans 2020. Vamos conversar um pouco então sobre o seu trabalho hoje nas suas redes sociais, no YouTube. Conta pra gente um pouco sobre o Futuro Trans 2020, que eu já acompanhei vários vídeos lá e estou amando. Achei Uhum. fantástico. Cara, cada uma das dinâmicas, a forma e as pautas que você trouxe. O hashtag Futuro Trans foi uma organização de um projeto que eu desenvolvi lá em 2017, quando começou a explodir a temática trans dentro do YouTube. Eu já tinha um canal Sim. grande sobre o assunto. E eu acho que é muito importante quando você consegue atingir um local de privilégio, você dá a plataforma para outras pessoas que estão tentando chegar lá também. Então, no mês da visibilidade trans, ao invés de ser apenas eu falando, eu abro espaço para todos esses outros criadores de conteúdo, todas essas outras pessoas trans, a ter um dia específico para falar sobre algo único da sua realidade. E aí a gente conseguiu fazer quase o mês todo, né, nesse ano de 2020. É um projeto muito lindo que traz visibilidade, que ajuda as pessoas, incentiva elas a continuarem produzindo conteúdo. E ao mesmo tempo que incrível, também é bastante frustrante, porque em 2017 teve uma movimentação gigantesca do YouTube para todo mundo fazer vídeo, hashtag visibilidade trans e assim por diante. Uhum. Só que no ano seguinte, como não teve o mesmo interesse, praticamente ninguém fez nada. Todo mundo que eu Pô, tinha cara. convidado também para participar não ajudou. No ano de 2019 foi uma loucura, não deu para fazer. Mas aí nesse ano, novamente, eu percebi que eu era basicamente uma das únicas pessoas falando sobre o assunto. Pois quando o assunto Uhum. muitas vezes não está no trends, não vai te render muita view e muito dinheiro, as pessoas que estão nesse local de privilégio não querem se recusar ganhar os seus views com outros assuntos do que pensar nessa causa social que eu acho que é fundamental, sabe? De ajudar pessoas trans Sim. a atingirem os mesmos locais de privilégios que as pessoas cisgêneras conseguiram chegar. Então, esse é um É projeto que eu surreal, vou porque na começar a verdade. trabalhar anualmente para continuar desenvolvendo e continuar ajudando as pessoas trans a terem a visibilidade que eu acredito que elas devem ter. Porque tem muito criador por aí, só Uhum. que é difícil de conhecer eles, né? Sim, Uhum. não, mas é perfeito. Isso que você falou é verdade. E você transformou o seu lugar de privilégio para lugar de fala para aqueles que possam se divulgar usar esse seu privilégio a favor da divulgação deles também. Olhando aqui, né, você tem, nossa, você tem muita coisa bacana, né? Tem pianista trans, tem o questionamento sobre nome de verdade, o nome social, tem a vida de um andrógeno, né? Aliás, outros vídeos também do Cup, que é, meu, muito bacana. Tem professor trans, tem muita coisa. E tirando o dia da visibilidade trans em janeiro, o pessoal, quando sai esse hype das agências e das equipes de mídia, vai tudo, né, para de fazer, né? Uhum, é muito complicado. É muito complicado você conseguir visibilidade dentro da mídia e conseguir se desenvolver. Uma das grandes problemáticas em relação para mim, enquanto criador de conteúdo, sempre foi trabalhar essa questão comercial mesmo. Eu já tive que lidar com transfobia de cliente, de empresa que a gente estava conseguindo lidar, ao ponto de eu falar assim: então cancela essa porcaria porque eu não vou mais, não quero. Eu Ô, prefiro louco. manter a minha saúde mental do que passar por isso e conseguir um pouco de dinheiro no final, sabe? Hoje em Sim, dia mesmo, um dos meus maiores focos é desenvolver a minha comunidade e gerar produtos internos para minha comunidade. Não ficar pensando em publis ou coisa do tipo. Porque eu entendo que sim. talvez a minha trajetória e a minha carreira não seja ultra mega comercialmente atraente. Porque eu não faço os vídeos que dão ultra milhares de views e viralizados e assim por diante. Eu penso em formas de construir conteúdo que seja eterno. Que alguém daqui 30 anos vai conseguir assistir um vídeo meu e ele vai conseguir refletir sobre alguma coisa do tipo. E, infelizmente, Perfeito. esses não são os vídeos que dão muitas visualizações. Mas eu acredito no poder da minha comunidade. Minha comunidade também acredita em mim. E esse é um dos exemplos como eu trabalho, por exemplo, com as live streams que eu faço de games, onde eu alinho Uhum. a minha paixão por games online e também o trabalho que eu faço no YouTube discutindo sobre essas pautas de questões de gênero, saúde mental e sexualidade. Tô jogando League of Legends, mas a gente tá discutindo sobre essas pautas também. É isso que eu te perguntar É agora, isso que porque eu, eu isso que eu jogo ia League of Legends. perguntar. É Vai isso que lá. eu ia perguntar. Como, assim,
O que você comentou, a gente tem praticamente quase a mesma idade. E como você consegue entender League of Legends? É impossível, não dá. Já vi vários games e eu não consigo entender esse jogo. Eu não mete entendo essa, também. Não. Eu não entendo League of também, mas eu Legends é um jogo tento. maravilhoso. Ele é feito pra passar raiva mesmo, e é isso pra que ele serve. Só que a comunidade é extremamente tóxica, né, cara? Assim, Briana, você comentou que você começou em 2011 pelo YouTube e desbravando a internet, onde era tudo mato, agora já tem até ponto de ônibus de Wi-Fi. E aí você resolveu falar, não, beleza, tá tranquilo isso aqui, já desbravei, agora vamos pra vamos pra um lugar mais inóspito. Não, vamos pro LoL, onde tem... Nossa, O meu objetivo inicial era, na verdade, começar com games. Só que na época eu não tinha um computador que dava pra fazer, por exemplo, gameplays e gravar gameplays e nada do tipo. E aí eu comecei a fazer só a parte da conversa. Eu queria alinhar já essas coisas relacionadas a games naquela época. Então, como eu não pude, eu foquei nos meus vídeos. E aí, com o decorrer do tempo, naturalmente, o meu trabalho com os vídeos me permitiu investir em equipamento que eu consiga estar fazendo os dois. Perfeito. Mas e conta pra gente como é que é então trabalhar no LoL, porque o joguinho dos infernos. É complicado, viu? Às vezes me estressa pra caramba daquele jogo, mas eu gosto. Hoje em dia eu entendo que é apenas um jogo e eu não tenho que levar aquilo tão pro pessoal. Então eu tento me divertir, rir, curtir a partida, rir das coisas que acontecem e sempre conversar. A gente sempre tá conversando, principalmente quando a gente tá em live, sobre serão as problemáticas que aquela pessoa tá passando pra ela surtar dentro do jogo, sabe? Pra ela tirar a mãe do outro, pra ela tentar humilhar e diminuir o outro por causa de um joguinho online, sabe? Eu fico triste porque o que essa pessoa tá passando pra aquele jogo online ser a coisa mais importante da vida dela. Então a gente sempre entra nessas pautas dentro da live stream. Tudo perfeito. Então, nossa, bacana, porque também o que eu vejo muito nos streamings, principalmente de LoL, que é o jogo que eu mais acompanho, é justamente um reforço. Agora tá mudando um pouco, mas é justamente um reforço desse comportamento in-game e uma exacerbação em cima do comportamento do próprio streamer. Então, os streamers mais famosos, que puxam view pra caramba, são aqueles que produzem conteúdos justamente em cima de piadas extremamente homofóbicas, de rage totalmente exacerbados, que você vê que aquilo não é verdade, e que alimentam já uma própria comunidade que já é cheia disso, né? Então você se aproveita para justamente fazer o contrário, fazer o caminho, né, inverso e poder propor esse tipo de discussão. Bem, bem, bem legal. Qual é o seu elo? É praticamente uma psicóloga de adolescente louzeiro, né? A gente tem. Não foge, qual que é o seu ranking? Qual que é o seu ranking? Porque o elo não dá pra ver, dá pra saber qual que é o ranking. Platina 4. Platina 4 na meu, Flex e Ouro 2 na Solo. Ah, tá bom, cara. Já tá raelozinho aí, cara. Tá bacana. Eu sou um prata lixo desde a Season 4, tá excelente, cara. Dá licença, eu vou me retirar só um pouquinho, tá? Porque eu não entendo disso. Eu jogo Clash Royale, gente. Não, mas é bacana trazer essa A gente discussão. fazendo propaganda de jogo, né? Ô, joguinhos, paguem a gente. Vai, Rito Gomes, paga nós que estamos precisando. Te falar, Briana, a gente trouxe isso pro LoL agora, não só pela piada e tudo mais, porque LoLzeira é bem legal de fazer piada em cima, mas a Riot soltou agora o Valorant também, né? E o próprio Valorant agora, com o chat em áudio, tá trazendo à tona justamente a comunidade tóxica do LoL e a justificativa de não colocar áudio no League of Legends por conta justamente disso. Então a profecia autorrealizada, né? Que tá... não excelente. Coloca áudio no LoL, mas coloca no Valorant, tipo, arrasou. Exato, arrasou. E aí, tipo, essas 2 semanas agora que ele tava em Open Beta e agora começou a soltar e liberou, o que mais tem tido é vídeo no Twitter de players mulheres sendo hostilizadas verbalmente o tempo inteiro, cara. Por conta disso. E eu fico pensando, se pra mulher já tá assim também, cara, pra uma trans é muito mais complicado, né, cara? Sim, a transfobia é constante dentro do jogo. Eu ainda não tive tantas experiências assim, porque eu não jogo tanto Valorant por enquanto. É um jogo que eu gosto, mas eu não tenho investido tanto ele dentro do jogo. Eu comecei a fazer mais um GTA RP
que tá sendo a minha primeira experiência, né? Que é você viver um personagem dentro de um servidor do GTA, e tem sido bastante divertido. Eu não Mas sabia disso. O tem GTA todo. RP de roleplay, né? Roleplay dentro do GTA, é muito legal. Tá sendo Olha muito. só. Eu vou Tá sendo Bem jogar. muito da hora. tudo isso. Ainda mais na quarentena, que a gente não pode sair, pelo menos a gente sai lá, sabe? É A gente verdade, pode crer. passeia, tem festa, é muito, muito legal mesmo. E eu acredito que é Sensacional. natural esse comportamento deles, porque a gente já tem um outro jogo que era o Dota, que a gente tem exemplos de coisas que mulheres e pessoas trans passaram dentro daquele jogo. A partir do momento que você dá voz para uma pessoa que está escondida de atrás de um nome fictício em um personagem online, eles se tornam super poderosos, ou pelo menos acreditam que são super poderosos para falar o que quiser. Mas eu não vou mentir, não. Eu não deito, não. Se eu tô no jogo e começo a falar merda, vai sair de lá chorando. É que eu já imaginei Porque a no Briana mandando Overwatch um. No Overwatch é no assim? Overwatch é assim, no Overwatch era assim. Nossa, assim, minha amiga sabe. Eu nem faço live stream com o chat aberto porque é ban. Né? Não, o que eu fico imaginando você falando, tá bom, vai, já que o cara tem acesso então ao chat de voz, vamos conversar. Você mandava um. Então quer dizer que você não entregou a lição de casa e tá bravo com o papai hoje, é isso? Tá chateado. Debocha mesmo. Vira e fala, ô, seu Zé Punhetinha, tá pensando que você é quem, hein? Exatamente. Nossa, mas Eu, cara, nossa, gente do céu. É eu vou surreal. começar a prestar atenção nesses jogos. É que eu não tenho paciência, porque eu já tentei, eu falei, eu vou tentar entender, vou assistir algumas lives, mas eu não consigo. Tipo, de repente tem um monte de bonequinho, um monte de tiro, um monte de coisa voando, eu falo, como é que eles sabem quem é quem aí? Aí eu desanimei. Cara, assim, ó, Pirata, dica básica assim, ó, de verdade, coach aqui de LoL, vem na minha que é sucesso, cara. Joga de qualquer solo lane, tá? Ou de ADC. Você não precisa saber o que é isso, tá? Só fala que você vai jogar disso e joga. Ainda mais agora que tem escolha flexível, tá mais tranquilo. Quando você começar a desempenhar de forma horrível, você culpa o jungler. Se isso não funcionar, você culpa o suporte. Você também não precisa saber o que é isso, só faça isso que você vai ver, cara, o jogo é sucesso. Resumiu League of Legends. Essa piada Não, interna de vocês não tem ligado, porque eu não entendi nada. cara, eu sou main suporte e eu só ouço. Cara, o multi-all salvou minha vida, cara. Assim, salvou meu elo, na real. Porque senão, nossa senhora, cara. Que coisinha desagradável. Volta pra pauta, vai sair do jogo porque eu não tô entendendo mais nada. Então, vamos lá. Perfeito. A Briana havia comentado então que você prefere fazer e crescer a sua comunidade tanto interna, né, como também as pautas da própria comunidade. E no último nó delas que nós conversamos, a gente falou justamente sobre o mercado de influencer que estava sendo explorado mais como aquela fase da Contigo, de revista Caras e de sucesso e afins. E que hoje está tendo uma transformação justamente para que outros influenciadores que apenas não vão reproduzir essa cultura vazia de celebridade, de subcelebridade em algum outro formato, né? E aí, tipo, para tentar entender que o que sustenta a cultura de influência é justamente a relação de confiança e identidade que existe na comunidade que você formou. E isso você tá regando, plantando e construindo desde 2011, né? Sim, sim, com certeza. Você de certa forma vende a sua amizade. Quando você cria um Uhum. vídeo, a pessoa conversa, ela sente como se estivesse conversando diretamente com você e cria esse laço de afeto. Cria esse laço de afeto como se vocês estivessem tendo essa discussão mesmo. Tanto que elas comentam no vídeo e elas falam como se estivesse conversando diretamente contigo. E é entender essa relação de amizade e confiança da sua audiência e respeitar ela da melhor forma possível. Sensacional. E aí, como é que você Que enxerga legal. quais são os próximos? Era demais, cara. Da hora demais. A gente não consegue expressar essas paradas, a gente acha lindo que consegue, cara. Puta, fantástico. É, E como é que você enxerga os próximos desafios, os imediatos, ou de curto, médio e longo prazo, para avanço justamente das pautas que são reivindicadas pela comunidade LGBTQIA+, ou especialmente trans, ou de influencer trans, ou dentro do mercado editorial? Quais são esses desafios aí que você enxerga hoje e como você está tentando vencê-los?
Eu acho que um dos maiores desafios que a gente encontra enquanto comunidade de criador de conteúdo é conseguir se organizar e entender como se vender para marcas. O que é justo, Uhum. o quanto eu devo cobrar, como que deve ser essa negociação, porque infelizmente a gente não encontra informações a respeito disso em lugar nenhum. E quem tá lá no topo raramente compartilha como ela chegou no topo de forma verídica, sabe? Geralmente eles dão um Uhum. discurso genérico, se esforce muito, continue lutando. Tá, mas eu quero saber qual que Ah, é o formato de plano de negócio que você fez, como que você montou um projeto, como que você entrega esse projeto, como que você qual- calcula para conseguir perfeito. cobrar por um job. Esse são tipos de coisa que a gente não tem ainda. Eu tenho feito estudos com colegas influencers para conseguir reunir essa informação e começar a compartilhar com os criadores trans que eu conheço. Porque a gente não tem Perfeito. realmente acesso. E é muito difícil, porque a gente tem pessoas privilegiadas que não cobram nada, enquanto para outras, um pouco de dinheiro que viria seria a diferença entre elas conseguir comprar comida ou não. Então a gente tem um disparate muito grande dentro da criação de conteúdo das pessoas que não precisam de dinheiro, mas querem visibilidade, e das pessoas que estão Uhum. tentando conseguir os dois, sabe? É Sim. muito, muito complexo. Mas eu acho que aos poucos a gente se organizando, conversando, a gente cresce. Eu tento sempre me aproximar de outros criadores trans, principalmente que eu vejo que as pessoas que estão começando estão viralizando de alguma forma, para tentar passar conhecimento de como elas se protegerem de ódio, como elas lidarem com marcas, como elas podem conversar com marcas, porque eu sei que isso foi coisas que eu não tive quando eu comecei o YouTube, e eu acredito que teria feito muita diferença na minha trajetória. Sensacional. É, realmente é um desafio. Então, o Pirata, você pode comentar um pouco também sobre você que trabalha com. Nossa, justamente com isso. A gente estava conversando sobre isso faz algumas Cara, semanas, até sobre hoje eu crescer não junto, entendo né? nada disso. Eu não entendo Não, nada disso. De verdade, mas tipo, você. eu- é o que eu tô falando. Ouvindo isso daí, eu falei, meu, é realmente isso mesmo. A galera que tava lá em cima, ele só fala, não, vai, você consegue e tudo mais, mas como, cara? Dá um toque, pô. Você não é o todo legalzão, amigão? Porra, que negócio é esse de só você tá faturando? Deixa a gente faturar também, deixa a gente ter condição de ter o mínimo. Isso, olha. É o que eu falei, eu tô aprendendo ainda, também não sei nada, não, de verdade. Tanto é que se eu soubesse, a gente já tinha patrocínio. Não, mas é verdade, mas explicando pro ouvinte, né, que toda vez que a gente faz um podcast pode ser a primeira vez de alguém, o Pirata trabalha com dublagem, né, também, com dublagem e locução, e não é um meio simples, cara, não é um meio fácil, é um Não. meio que você tem que carpir muito lote para conseguir, enfim, que nem você falou, o mínimo que vem, que viria, que eles descartam, já seria o diferencial na tua vida e na tua carreira, né? Cara, eu tô há 8 anos na dublagem, velho, e ainda sou peixe pequeno, sabe? Assim, tipo, eu sou. Uhum. Dificilmente ah, eu pego algum papel de protagonismo, é muito difícil. Tipo, e Uhum. não é nem em relação pô, seu trabalho é ruim. Não, cara, meu trabalho não é ruim. Tanto é que eu tenho alguns trabalhos de destaque, mas assim, que caíram no colo, que veio aquela sorte, porra, fiz um teste, peguei e caiu no colo, lindo. Mas assim, de ter mesmo, da pessoa chegar e falar, porra, vamos fazer esse trabalho? É muito difícil. É bem Uhum. complicado. Cara, Talvez, complicado. bom, isso são outras coisas que pairam pela minha cabeça, mas talvez no futuro eu fale delas. Ainda não tenho condição de falar disso. Abre o coração, pirata, a gente pede pro Não, convidado, a deixa pro gente também. próximo, deixa pro próximo. Eu abro em off, eu abro em off. Briana, agora passando agora já para outro item da pauta, mas aproveitando também isso, né? Porque é uma reivindicação que nós vemos em produção de conteúdo dos pequenos, tá? Isso num geral, em qualquer, na verdade, pequeno, em qualquer produto, em qualquer mídia, mas a gente vê muito também dentro dos próprios movimentos LGBTQIA+, dos movimentos feministas e dentro deles justamente da parcela que reivindica as questões de raça e renda também. Existe uma vontade de fazer mais pela comunidade trans ou existe porque existe algum tipo de resistência também por lado de feministas e outros tipos de movimentos, ou vocês têm conseguido fazer bastante contato nisso daí? Seria uma porta de entrada, talvez, aí, dentro dessa grande mídia que está
tá surgindo? Eu acho que naturalmente a mídia ela vai querer se aproximar das pautas trans, porque a gente tá tendo visibilidade por nós mesmos. A mídia não Boa. tá dando visibilidade pra gente crescer. A gente cresceu e eles querem a parte deles disso. Então, quanto mais pessoas trans adquirindo visibilidade através do seu trabalho bem feito, mais a gente vai ter mídias grandes e grandes publicidades e grandes marcas querendo ganhar também em cima daquilo. E eu acho ótimo que pessoas trans se beneficiem disso, porque alguém tem que sair ganhando. E eu prefiro que as pessoas trans estejam ganhando dentro desse processo. Mas a gente sempre vai encontrar resistência, né? A gente sempre encontra pessoas para querer fazer discursos que não faz sentido algum. Como diz Chorão, hoje um gay vai estragar meu dia. E a gente sempre tem algum homem cisgênero de grande forma fazendo algum discurso ou se aproveitando das nossas pautas para lidar com aquilo. Tanto que a gente tem, né, um dos grandes movimentos que a gente tem enquanto parada LGBT, que teve início na Revolução de Stonewall, com a Marsha P. Johnson e também a Silvia Rivera, duas mulheres trans, uma negra e a outra completamente quebrando estereótipos, se organizaram para iniciar o que a gente entende hoje por parada LGBT. Mas se você consegue cavar um pouquinho mais disso, você entende como as pautas principais dela, que era dar visibilidade à população marginalizada da comunidade LGBT, às mulheres negras, às pessoas na prostituição que estavam sofrendo com a criminalidade, com a repressão policial, foi completamente substituída por homens gays com privilégio e cisgêneros para uma ação comercial. Então a gente tá numa fase onde a gente está novamente trazendo e reconquistando os nossos direitos de dizer como vai ser a nossa comunidade, como vai ser a nossa pauta. Resistência a gente sempre vai encontrar, mas eu acho que a gente tem que focar no trabalho de pessoas trans que estão desbravando a mídia, como a esqueci, a Lin Quebrada. Linda Quebrada. Linda Isso, Quebrada. E tantas outras pessoas trans que estão desbravando a comunidade que a gente viva dentro e fora do Brasil. Sensacional, porque é isso que você estava comentando. Agora eu estava tentando puxar aqui na minha cabeça, e assim, das personagens trans e pessoas trans e produção de conteúdo trans que eu conheço, já de um pouco tempo atrás, e agora estão surgindo algumas contrapartes brasileiras e algumas outras, ou ganham, ou surgindo não, né? Você trabalha desde 2011, então você estão ganhando mais visibilidade agora por conta disso, mas, por exemplo, o exemplo que eu puxo de cabeça sobre um trabalho no YouTube de trans é da Natalie Wynn, do ContraPoints. Com certeza. Nossa, aí quando eu comecei, aí você tem que achar uma porta de entrada, nem que seja por fora, né, fora do país, assim, e começar a consumir de forma direcionada, porque o algoritmo não vai te mostrar, né? Não mostra, não mostra. Eu, quando eu comecei atrás, eu conheci a Mandy e aí depois a Briana e por aí vai, cara. Aí veio depois a Lineker na parte musical. Então foram essas, por enquanto essas, mas tem muito mais que agora não vem à cabeça. Esses dias eu tava vendo também uma outra youtuber que é trans e mora na Espanha, a Lia. Acho que é Lia Bracho, não lembro agora o nome. E aí ela conta a história dela na prostituição. E, cara, eu até falei, eu acho que num programa atrás, ou dois, o quão pesado é, o quão forte é, e é só porrada, é só porrada, é só porrada. E é legal isso, você falando assim, eu quero que essas pessoas tenham destaque, eu quero que elas ganhem o dela e cresçam aí, que não precisem tomar essa porrada do que levam, né? Sim. Não, perfeito. E assim, só pra fazer uma ponte de novo com a questão do LoL, a única trans que eu conhecia no LoL. A única trans que eu conhecia no LoL era a Britney Delight, que faz parte das Garotas Mágicas e tudo mais, e é uma streamer famosa de LoL também. Mas bacana ver que já tem mais do que uma, sabe? Tipo. Muitas vezes as pessoas acham porque tem uma em destaque, nossa, tem demais. Gente, é uma, entendeu? Nossa, então, era pra ter muito mais gente lá. O que tá acontecendo? Onde estão essas pessoas?
Exatamente. E é o trabalho que você tem feito agora nas suas redes. E parabéns de novo pelo trabalho que você faz. Obrigada. Voltando agora e encaminhando para o final, você tocou num ponto que é bem interessante, né? Que houve essa, como é que eu vou falar? Essa apropriação e essa engolida do movimento LGBT, justamente desde lá de Stonewall, pela comunidade gay, de homens cis, e hoje você ainda vê muito isso. Inclusive, tanto a gente brinca, né? A gente chama o. Tem o esquerdomacho desconstruidão do Coque Samurai e tem Que você adora. eu não suporto esse tipo de gente. E tem o outro lado da mesma moeda, que é aquele macho totalmente escrotão, totalmente machista, estereotipado naquele hiper ogro da vida. Os dois não ajudam também, tá? Uhum. Num tipo de construção e de debate em cima de masculinidade. Cada um só vive numa caixinha. Na verdade, tem as mesmas quatro paredes e cada um só olha para um lado diferente. E isso ferra muito a produção de conteúdo e consumo e o debate também. Para vocês, o que na sua opinião, poderia estar sendo feito mais agora, justamente pela essa própria comunidade gay e cis, e por nós, homens héteros, e por pessoas que estão num patamar de privilégio melhor, para aumentar a visibilidade de vocês e do trabalho de vocês trans? Eu acho que é ouvir o que a gente tem feito, sabe? Porque não adianta você só falar assim, ah, eu te adoro, ah, eu adorei isso. Se você não compartilha com as pessoas o trabalho que você adora realmente, sabe? Se você tá começando a acompanhar uma pessoa trans, beleza. Viu algum conteúdo que você gosta dela? Manda pros amigos, compartilha nas redes sociais. Seja um meio de mudança aonde você estiver. Pega aquele conhecimento que você pegou daquela pessoa trans e intervém no momento que você ouve alguém falar alguma merda. Porque não tem nada de errado você intervir e falar, velho, você só tá falando bosta. Você sabe o que você tá Uhum. falando? Vamos conversar. Porque as pessoas têm medo de parar pro colega, pro parente, pra sei lá quem e falar, mano, isso tá muito errado. E eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas cisgêneras, que estão numa posição de privilégio, independente onde você esteja, se você quer se tornar um aliado real, é entender a nossa realidade e ecoar as nossas vozes em locais que a gente não consegue chegar. E se você não consegue falar, então ajude a gente a chegar nesses locais pra gente falar por si mesmo, sabe? Ajude a gente Uhum. a ser bem pago. Se você trabalha no meio da publicidade, você trabalha nisso, ajude com que a gente seja bem remunerado, ajude que a gente consiga os jobs. Tente incluir a diversidade aonde você estiver. Sensacional. Nossa, perfeito. Que Bom, porrada, tá vendo? exatamente. Isso aí, não só para nós, né? E eu tô falando nós, incluindo você, caro ouvinte, mas para Uhum. aqueles que você conheça também. A gente tem esses silêncios assim de vez em quando, porque a gente fica pensando. Cara, e foi uma coisa que eu falei no começo do. Acho que nos nossos primeiros programas, tipo, a gente vira o chato por falar que tá errado, que tá errado. Mas, cara, na boa, a gente tem que ser o chato mesmo, a gente tem que falar. Olha o quanto Exato, a essa gente já tá galera lá dentro. sofre, meu. Não, Sim. e assim, e não é pra ser, e não é para, e aí é bacana pontuar, tá? Tente evitar ao máximo entrar, isso ouvinte, tá? Entrar ao máximo na questão de white savior, que nós vemos com o racismo, na Assim. questão de cavaleiro branco também, quando a gente fala nas questões femininas. Dá voz, escuta e, cara, E divulga. respeito. Isso que a Briana acabou de falar. Usar o nosso local, o nosso círculo interno onde nós já estamos e elas não conseguem chegar para ecoar a voz delas. E se a gente não consegue, não tem pulhão, não tem essa voz para conseguir falar, elas têm uma voz e falam alto e elas falam bem e muitas vezes até muito melhor do que você para conseguir segurar esse argumento. Então, dê espaço para elas falarem por elas mesmas também. É isso. Sem white savior e sem passar paninho, né? Tipo, vai pra cima. Pô, Sim. parabéns. Valeu pela Né? mensagem. Tipo, agora só me resta pra conduzir então pra conclusão, velho. Assim, Eu só mensagem falo que uma você quer coisa. deixar. Entendeu porque eu sou fã dela, cara? Nossa, puta, sensacional. Ai, Sensacional. obrigada, gente. Quais mensagens você gostaria de deixar agora para os jovens, todos que estão em processo de desconstrução, se encontrando, se descobrindo, brincando, brigando e passando por tudo que, enfim, a gente já chegou a comentar nesse programa de hoje?
Eu diria para você se permitir, sabe? Se permite questionar, se permita tentar. Se você não sabe aonde você se encaixa necessariamente, simplesmente não se encaixe em nada. Seja você e descubra isso aonde te leva. Às vezes as pessoas se pressionam muito para se descobrir, se identificar, ser isso e ser aquilo, e eu acho que tudo tem que ser um processo natural. Se não está sendo natural, você acaba criando uma nova imposição dentro da sua vida. Então, leia, ouça, busque entender e respeite o seu tempo. Tudo vai se encaixando. Puta, é perfeito, sensacional. Ai, cara, mas é muito bacana porque a gente fala muito disso. Que programa, cara. Sensacional. A gente fala muito disso aqui, cara. Não tenta sair de uma caixinha para entrar em outra, não tenta descobrir algo melhor, porque mesmo que o cercadinho seja um pouco maior do que o anterior, ele ainda vai ser algo que te limite. Busque trilhar o seu caminho, entendeu? Pega o exemplo da Briana de hoje. A história dela, com o apoio da família e tudo mais, e através dessa terra de ninguém que é a internet, ela conseguiu. E hoje usa da voz dela para conseguir, sabe, virar o guia que ela não teve quando ela veio crescendo. Você pode ser isso, sabe? E, gente, tem alguma outra ponta solta? Vocês quer soltar o nosso jargão, pirata? Quer partir Olha, pro nosso cara, amigo? é um nó que deveria ser fácil de desatar, mas as pessoas complicam, né? Tem muita gente puxando as pontas e apertando esse nó. Mas pra mim esse nó tá mais que desatado há muito tempo. Sensacional. Vamos então para o nosso laço amigo, para as duas. Vamos. Vamos falar sobre as duas organizações que a gente trouxe aqui. A Briana trouxe uma, o Pirata trouxe outra, para a gente poder falar hoje no nosso laço amigo. Por favor, nossa convidada primeiro. Bom, eu quero indicar vocês a conhecerem o trabalho da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que trabalha organizando a comunidade trans dentro do país, tanto de mulheres trans, pessoas não binárias, homens trans também, e trazendo dados não apenas do nosso país, mas de fora dele. Se você tem alguma forma quer contribuir, entre em contato com eles. Eles têm site, é só você procurar ANTRA, que você vai encontrar a página deles e vocês podem entrar em contato diretamente para ver como você pode ser útil à causa. Perfeito. Eles estão no endereço antabrasil.org, é ANTAR Brasil.org, e são eles, a gente até comentou antes do episódio, mas quando você vê esses levantamentos por aí, pessoal, de que o país o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, são eles que fazem esse levantamento, organização e divulgação desses dados, tá, cara? É muito bacana o trabalho deles mesmo. E Pirata, vamos lá pro céu? Sim, vamos para o que é o projeto Séforas. É uma ONG que eles procuram levar alimentos para moradores de rua trans bom, moradores de rua, ponto. Não importa o gênero, que Aham. residem ali na região da Santa Cecília, do Largo do Arouche. Então, eu não encontrei um site, mas eu encontrei o apoia.se deles, né? Então é só você entrar no apoia.se e digitar Projeto Séfora com S-E, acento no E, Séfora, né? E aí você encontra todos os valores que você pode doar, né? Então é isso daí, gente. Vamos ajudar as pessoas que estão passando fome, que está aumentando, Boa. por sinal. Exatamente, é isso aí. Crise econômica ela não vem para assim, não vem só para você. E moradores de rua não surgem do nada, eles têm todo um contexto social e econômico do qual eles estão inseridos, assim como nós também. Gente, Uhum. tem muito mais papo para falar, sempre tem, sempre vai ter, mas a gente só arranhou a superfície do que a gente ainda poderia abordar aqui. A gente podia falar ainda sobre a questão de assexuado, podia falar de uma série de coisas, podia falar, podia dedicar um segmento inteiro para E é até drag. importante ressaltar aqui que é assexual. Assexuado é só a estrela do Exato. mar. Perfeito, obrigado. Aí, eu tá vendo? Vivendo e aprendendo e falando besteira, gente. Vamos lá, Briana. Como é que chama? É assexual. Quando a gente fala sobre uma forma de viver, né, a sexualidade. Uhum. Assexuado é a divisão celular sem a necessidade de fecundação.
Sensacional. Desculpa aí pelo erro, galera, pela canelada, mas obrigado pela Vivendo e correção. aprendendo, é isso aí. Vivendo aprendendo. Não, é isso aí. Valeu. Quem sabe melhor do que eu, fala. E é isso que a gente tem que trazer pra vocês aqui É, também, gente. e o que a gente faz? Ouve e fica quieto. É isso, gente. É tão Exatamente. simples, é tão simples. E agora, se quiser falar, se quiser ouvir mais, se quiser entrar nessa conversa conosco, entre em contato conosco no nossoegopodcast@gmail.com, nas redes sociais em @nossoegopodcast, tudo junto, sem acento. E agora, Briana, faça o seu jabá, divulgue as suas redes sociais, fale de tudo que você trabalha e aqui o espaço é seu. Gente, meu arroba é @BrianaNask em todos os lugares. BRYANNANASCK. Do jeitinho que eu falei, se você pesquisar, você vai encontrar todas as minhas redes. No Instagram eu sempre posto fotos com os textões, discutindo sobre alguns pontos no qual eu tô passando a minha vida. No Facebook você vai encontrar gameplays e diversas coisinhas. E no YouTube você vai encontrar todos esses vídeos que a gente comentou aqui discutindo sobre facetas da comunidade LGBTQIA+, e também de experiências pessoais no qual eu passo enquanto uma pessoa não binária no Brasil. É isso aí, gente, despeçam-se. Muito obrigado mais uma vez, Briana, por ter aceitado o nosso convite. A porta está sempre aberta também. Caso queira, Grata. você fica sempre à vontade, aqui o programa é seu também. E, gente, um abraço, fiquem em casa, se vocês puderem, cuidem de quem vocês podem cuidar, cuidem dos seus, cuidem-se e sejam felizes. Tchau, tchau! Bom, eu vou roubar a forma de... Como eu vou dizer? O tchau da nossa convidada. 2 beijos e tchau. Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.